Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma convidada especial para falar aqui com a gente, que é a Rebeca, minha amiga. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa história de amizade, mas antes eu quero deixar contextualizado, o tema central do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre 7 anos de casados em 2 contextos diferentes. Nós vamos falar aqui sobre um casal sem filhos e também um casal com filhos, que é a experiência da Rebeca e do marido dela. Antes de começar direto ao assunto, eu quero deixar esclarecido que aqui nós vamos falar das nossas experiências pessoais, as nossas crenças, os nossos valores, nossa cosmovisão, que é cristã. Eu só tô deixando isso aqui esclarecido para que você que está assistindo não se sinta ofendido, não ache que a gente está falando aqui no sentido de menosprezar ou inferiorizar a sua crença, enfim. Nós realmente só estamos aqui querendo contribuir de acordo com as nossas experiências, né? Vamos falar um pouquinho então da nossa história? Como que a gente se conheceu? Quantos anos? Muitos anos, foi em 2012. 2012. Eu lembro que eu puxei assunto pelo Facebook. Eu conhecia, na verdade, assim, né? De rede social, a prima dela, que é a Bianca. Bianca Martins, famosa Bianca Martins. Famosa Bianca. E aí, do nada, estou lá navegando pelo Facebook e vejo lá, Sanamir Martins. Eu falei, tem Martins? Deve ser parente da Bianca. Vamos mandar a solicitação. E era muito modinha na época, você nem conhecer. Verdade. E sair clicando em enviar a solicitação para todo mundo. E aí eu enviei, depois eu lembro que eu te chamei no chat, a gente começou a conversar lá aleatoriamente. E depois a gente, não sei se foi no mesmo ano, a gente se conheceu num evento da igreja. Foi no acampamento, isso. né? Eu acho que foi no mesmo ano, 2012, né? Isso. Foi em 2012. Então assim, gente, são 14 anos já de relacionamento. Aí é interessante falar que a nossa amizade, a maior parte do tempo foi à distância, né? Isso. Então assim, nós construímos uma relação totalmente à distância, porque eu morava em BH e na época você morava no Espírito Santo. A gente basicamente só se via nos eventos da igreja, né? Que acontecia às vezes ali uma vez por ano, ou às vezes de 2 em 2 anos. E dessa forma, né, ali no online, graças às redes sociais, a gente conseguiu manter contato e construir esse vínculo. Nós vivemos fases muito parecidas, né, amiga? Desde ali do início do relacionamento, o início do namoro, a fase de pré-noivado, noivado e o casamento, né? Foi com um pouquinho mais de um mês de diferença. Sim. Uma pra outra. Inclusive, gente, só para poder contextualizar também para vocês, quando a gente começou a se conhecer, a Rebeca falava assim, a gente podia ser da mesma família. Eu brincava com isso, né? A gente podia ser da mesma família e tal. E aí, na época, a Rebeca tinha o crush dela, que é o meu marido hoje. E eu ainda não tinha, né? No caso, não era o meu marido, o meu crush da época. Algum tempo depois, eu acabei conhecendo meu marido. E ele é primo do marido da Rebeca. Não acredito em coincidência ou no acaso, acredito muito nos planos de Deus, realmente. Nesses pequenos detalhes, né? Ele une não apenas histórias, mas propósitos mesmo. E depois de muitos anos, hoje nós estamos morando na mesma cidade, gente. Bom, agora nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, que vai ser respondendo perguntas, né? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, aproveita para seguir agora. Eu vou deixar já meu arroba, vou deixar o seu também, viu, amiga? Sigam o perfil da Rebeca também. Então, a gente separou as perguntas mais relevantes. Nós vamos discorrer aqui 7 pontos. Vamos responder 7 perguntas sobre esse tema. A primeira pergunta, né? Falando aqui de uma visão geral sobre os 7 anos de casamento. O que mais mudou nesses 7 anos de casamento? Existe algo dos primeiros anos que vocês sentem falta? Você quer que eu comece? Na verdade, assim, né? Para falar que tudo mudou, né? Tudo mudou porque a gente se casou novo,
Na verdade, eu acho que qualquer pessoa, quando dá o passo, né, de se casar, ainda é muito cru. A gente ainda é muito imaturo porque a gente ainda não viveu essa experiência. Mas se eu for destacar um ponto assim fundamental para o meu relacionamento, foi a questão de tempo, de ter tempo juntos. Quando a gente se casou, a gente morava em BH ainda, né? Trabalhava o dia todo, eu ainda estava na faculdade. Então, assim, o nosso tempo juntos era muito curto. A gente quase não conseguia tempo de qualidade. Quando a gente se mudou aqui para Lagoa da Prata, foi uma nova estação que a gente começou a viver no nosso relacionamento, né? Bom, pra mim, pro Israel, o que eu senti que mais mudou envolve muito essa questão do amadurecimento, né? Igual você falou, a gente começou a namorar muito novos. Israel foi o meu primeiro namorado, primeiro esposo, se Deus quiser, o último. Então a gente começou a namorar muito cedo, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos, ou 14 para 15, alguma coisa assim. E a gente era muito imaturo em todas as áreas, né, em todos os sentidos, mas principalmente na comunicação. A nossa comunicação era péssima, então eu vejo essa diferença do namoro pro início do casamento e essa diferença também na comunicação do início do casamento para hoje. A gente é um casal que consegue conversar melhor. Israel, ele tem um temperamento, né, e uma personalidade que já é mais introvertida, né? Então ele guarda muito pra si. Ele teve muita dificuldade nesse sentido e eu tive dificuldade de aceitar esse jeito dele, porque eu já sou mais faladeira, né? Então eu acho que é papum, tem que resolver hoje, tem que resolver agora, tem que falar tudo que pensa, o que acha, e não é assim, né? E com os anos a gente conseguiu equilibrar essa situação e hoje a gente vive bem em relação a isso. Graças a Deus, a gente construiu algo muito positivo nesse sentido da comunicação. Um intruso no nosso programa. Não, vocês não foram, não? Não, é 8 horas. Nós estamos gravando um vídeo. Ainda bem que eu tinha acabado de falar minha resposta antes. A segunda parte aqui da pergunta, né? Existe algo dos primeiros anos que vocês sentem falta? Você sente? No nosso contexto, né, atual, nós somos pais, né, de um bebê de 2 anos, pra mim ainda é um bebê. E antes do Tito chegar, a gente tinha muito mais disponibilidade de tempo e eu acho que até liberdade também, de sair qualquer hora. A gente é um casal que gosta muito de sair, muito rueiros, muito saideiros. E o Tito, como que vocês acham que ele é? Rueiro também, adora. Não pode ver um portão aberto que já tá pegando o chinelinho dele e tá indo. Então a gente era muito assim, bora, vamos. Não tinha horário, não tinha muita regra, rotina, não tinha algo assim a ser seguido em prol de uma causa maior, de um bem maior. Como a gente tem hoje o Tito, né? Ele tem os horários dele, eu gosto de respeitar os horários dele, porque eu entendo que ele é um bebê ainda em desenvolvimento, né? Então não tem como tacar ele assim na nossa rotina de qualquer forma. Então eu acho que isso é algo que eu sinto diferente hoje em dia, né? Então eu sinto falta. Não quer dizer que hoje não é bom, é infinitamente melhor, né? O Tito, ele é a alegria dos nossos dias. Mas é algo que eu sinto falta. Sair sem bolsa, sair sem hora pra voltar, faz falta. Poder comer qualquer coisa na rua. Qualquer coisa, isso. Dentro disso, né, eu quero comentar para os casais que ainda não têm filhos, né, que é o meu caso, de certo modo aproveitar essa liberdade que você ainda tem, né? Então, como a Rebeca falou, o filho, e mais pra frente a gente vai falar sobre isso também, né? O filho, ele não vem atrapalhar o casamento, né? Mas, de certo modo, casais que ainda não têm filhos têm essa liberdade, né? Então, eu posso sair a hora que eu quiser, posso voltar a hora que eu quiser, claro, estando de acordo ali com o seu parceiro, né? Mas não tem essa questão de ter que se programar, por exemplo, né? Quem que vai ficar com o nosso filho hoje? Quem que vai ceder, né? Quem que vai deixar de ir em tal lugar para poder olhá-lo, enfim. Então, esses são os pontos, né, que eu queria levantar aqui para você que ainda não tem filhos também olhar com esse olhar positivo, né, para esse outro lado que é possível. A segunda pergunta agora é sobre a decisão de ter filhos e sobre a cobrança social. Então, como foi ou tem sido a decisão de ter filhos? Existe mesmo um tempo certo?
Existe comparação ou cobrança social em relação a ter filhos? Como lidar com as expectativas e cobranças externas nesse processo? Muita coisa. Muita coisa. Vou começar pela primeira? Vamos por partes. Também. O que você acha? Começar falando sobre como foi a decisão de ter filhos. Desde quando eu e Israel a gente se conheceu, até antes do casamento, a gente sempre deixou claro um para o outro que a gente tinha esse desejo de ter filhos. Inclusive a gente tinha o sonho de sermos pais, né? Porque existe uma diferença aí também. E aí a gente se casou, a gente sabia que a gente queria, mas a gente ainda não tinha pré-estabelecido. Vai ser daqui tantos anos, ou se não vamos começar a tentar daqui tanto tempo. A gente foi vivendo a vida até que chegou um ponto que a gente falou assim, eu acho que é agora, que foi depois mais ou menos do que a gente já tinha uma estimativa, que era depois dos 5 anos de casado. Depois também da gente conversar com muitas pessoas que inspiravam a gente como casal, como família. Não sei, parece que algo lá dentro da gente apontou, assim, que eu acho que esse é o momento. Mesmo assim, a gente não tinha expectativa de vamos começar a tentar agora e mês que vem a gente vai engravidar. Não esperava que fosse rápido. Rápido, né? como foi. Eu já não tomava remédio desde o primeiro ano de casamento. Na verdade, eu acho que eu tomei 1 ano e 2 meses por aí, ou até um pouco menos. Então, assim, meu organismo estava limpo, né? Como as pessoas falam por aí. A gente se prevenia de outras formas, então a gente chegou, conversou, decidiu, vamos parar de prevenir? Vamos ver o que Deus quer pra gente? Isso foi em novembro de 2022. Foi o ano que eu mudei pra cá, Foi, né? amiga. Foi. E em janeiro eu descobri que eu estava grávida. Na segunda semana de janeiro de 2023. Foi um susto mesmo, a gente esperando e querendo muito, né? Desejando muito ter uma criança. Foi um susto porque na nossa cabeça já vai demorar muito. Lembrei de uma coisa. Na verdade, você engravidou em janeiro, mas você não descobriu assim que você engravidou. Ela tava tão desligada, gente, que ela foi descobrir mais de um mês, né? Mais de um mês, eu descobri, bem no final de fevereiro, eu acho. Foi final de fevereiro. Foi um susto, porque a gente achou que ia demorar mais tempo. Mas depois a gente ficou super feliz, né? Foi no tempo do Senhor, Deus já tinha essa parte preparada pra gente, a gente acredita assim. Então, foi uma gravidez muito tranquila, muito leve, maravilhosa. E eu falo que se fosse pra eu ter filhos, olhando essa minha gestação, eu teria 10 filhos, gente. Foi muito bom. Gente, foi mesmo. Eu acompanhei de perto, né? Tive o privilégio de estar aqui. Foi uma grávida, assim, pleníssima. Emendando, então, com o que você falou, né? Existe mesmo um tempo certo? Vocês pararam de prevenir e não imaginaram que seriam tão rápido, mas que vocês entenderam que esse foi o tempo de Deus para vocês, né? Então, como eu falei aqui no início, gente, nós estamos falando daquilo que a gente acredita, né? E o tempo certo para nós é o tempo de Deus. No nosso caso, gente, a nossa decisão de ter ou não filhos, né, é viver a vontade de Deus para nós, porque a gente acredita que o tempo dele e os planos dele são maiores e melhores do que os nossos, né? Então, viver nessa garantia realmente de confiar naquilo que Deus quer para cada um. Especialmente quando a gente fala da decisão de ter filhos, é algo que está acima do controle humano. Deus tem um plano para cada casal, para cada pessoa, e estar alinhado a esse plano, eu acho que é o que traz paz, né, para os nossos corações. Nessa questão, né, de que tem um tempo certo e tal, eu acredito sim que o casal deve se planejar o mínimo possível, né? Eu não falo nem tanto no financeiro, porque eu acredito muito que Deus, ele supre todas as necessidades. Você pode falar sobre isso também, com propriedade, né? Mas eu falo no sentido do tempo certo aqui, enquanto casal, relação mesmo, né? Um casal que acabou de se casar, por exemplo, como a gente falou, ainda está vivendo um período de adaptação, esperar talvez essa maturação, essa mínima maturação, né, ali da relação, um momento onde que o casal está um pouco mais sólido para inserir uma terceira pessoa, por exemplo, para essa dinâmica. Quer falar sobre essa questão da provisão realmente, né, de Deus, enfim. A gente viveu isso não só
durante a gestação do Tito, mas até antes da gente se casar. Eu acredito que você tenha vivido também, né, amiga? Total. Algumas coisas que a gente olhava assim e era impossível a gente conseguir, a gente ter. Eu falo de coisas materiais mesmo, para aquele momento, para aquela época, e o Senhor, assim, Ele proveu tudo. Inclusive, a gente ganhou até um ensaio fotográfico, né, dos nossos queridos mensageiros Conects. E foi assim, todos os detalhes, foi um presente do Senhor mesmo. A gente, era coisas que a gente não esperava, que a gente nem tinha expectativa. Talvez no fundo a gente queria, mas a gente sabia se contentar, né, com a nossa realidade no momento. Mas o Senhor assim supriu de várias formas. Dando a continuidade aqui, né, nessa pergunta, existe comparação ou cobrança social em relação a ter filhos? Como lidar com as expectativas e cobranças externas nesse processo? Você quer falar se você teve isso, que aí depois eu vou falar meu ponto de vista. Você chegou a assistir ou não deu tempo de ter? Eu e Israel, a gente era muito, como a gente tinha muito bem decidido entre nós como casal, que a gente queria filhos, que a gente entendia que dependia da vontade e do tempo do Senhor, como isso sempre foi muito bem estabelecido, as cobranças externas, que muitas das vezes vêm até de pessoas próximas, né? Pai, mãe, tia, tio, não como uma forma maldosa, a gente não enxergava de forma maldosa, mas eu acho que é muito cultural, né? Inclusive, falando também, só retomando um pouquinho sobre a comparação e juntando também, unificando sobre a cobrança social, na minha gestação a gente presenciou muito isso, né, amiga? Por a gente ter vivido as etapas das nossas vidas, né, de namoro, casamento muito próximos, as pessoas achavam que era obrigação. Por eu estar grávida, a Sana teve que estar grávida também. Seria um presente, será um presente se um dia acontecer? Sim, mas é algo que, como a Sana falou, a gente não domina, né, não está no controle das nossas mãos. Então... Isso que a Rebeca falou, gente, sobre o casal estar alinhado e saber aquilo que quer, eu acho que é o ponto mais importante para que essa cobrança não se torne um peso, né? Sim. Porque um casal que não está alinhado, que não sabe no que eles confiam, no que eles acreditam, qualquer cobrança que vier, eles vão se sentir pressionados, né? E aqui a gente está falando desse assunto, mas não apenas. Quantas pessoas que às vezes começam uma faculdade, terminam uma graduação simplesmente por pressão de algum familiar, né? Então, assim, quando a gente fala sobre a decisão de ter filhos, né? Muitas vezes eu sinto até uma falta de humildade em algumas pessoas, como se isso dependesse completamente da vontade humana, né? Ou do controle humano. Inclusive, eu até deixei aqui anotado um versículo, né, que eu acho importante a gente falar, que está em Salmos 127:3, parte A, que diz: os filhos são herança do Senhor. Então, ou seja, filhos não é questão de mérito, né, não é uma conquista, e muito menos não depende apenas da vontade ou do controle humano. Né? Quando a gente fala de herança, se os filhos são herança, uma pessoa não escolhe quando que ela vai receber uma herança, né? Isso muitas vezes depende mais ali de quem vai passar essa herança do que quem está esperando por essa herança. E para finalizar a última parte aqui da pergunta, né? Como lidar com as expectativas e cobranças externas nesse processo? Como a gente falou aqui, né? A cobrança, a comparação, ela vai existir em todas as fases da vida, gente. E se a gente for viver para atender essas expectativas, a gente nunca vai ter paz, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que está namorando, ela é cobrada porque, quando que você vai casar? E aí a pessoa casa, né? E aí, mas quando que você vai ter filho? Aí a pessoa tem o primeiro filho, o segundo filho. A cobrança social, ela sempre vai existir, ela só vai mudando realmente de acordo com as estações, mas no fundo, a responsabilidade das nossas decisões, elas continuam sendo nossas, né? Não tome decisões baseadas nas pressões externas, porque a cobrança faz parte, ela vai existir. Mas quando você está alinhado com a vontade de Deus, alinhado com o seu parceiro, aí, né, se tratando de casamento, vocês vão estar em paz realmente para viver os propósitos de Deus para vocês acima das cobranças, das pressões.
Gente, nós tínhamos dado uma pausa e aí eu coloquei meu óculos, vocês vão perceber aí, né, que eu acho que nessa última pergunta toda eu tava de óculos e no início do vídeo eu tava sem, então agora eu vou continuar sem, porque eu prefiro para não dar reflexo. Agora a gente vai discorrer aqui de assuntos que você vai falar com mais propriedade, né, porque tem mais a ver realmente com a sua experiência e eu vou comentando aqui, tá? Dando os meus pitacos aqui. Mas a gente vai falar agora sobre o impacto dos filhos no casamento, né? Então a pergunta é: filhos aproximam ou afastam o casal? Em primeiro lugar, eu acho que não tem como a gente jogar ou atribuir a responsabilidade de, por exemplo, um casamento que foi fracassado, né? Chegou ao fim, depois da chegada dos filhos, por exemplo, por conta dessa chegada dessa criança. Muito provavelmente já existia algum problema ali escondido, que não foi bem resolvido, que não foi bem elaborado, bem conversado entre esse casal antes da chegada dessa criança. Por isso que é muito importante até esse ponto que você citou em outra pergunta, acho que é no tempo certo, qual que é o tempo certo para ter filhos? Igual a gente falou, não existe tempo certo, mas é muito interessante o casal ter um tempo para se conhecer, porque, beleza, tem esse tempo do namoro e tal, mas o cara a cara ali, o dia a dia, depois do casamento é diferente. E é uma adaptação para os dois também. Muitos casais, por exemplo, que já vêm de uma gestação antes do casamento, que depois, por causa da gestação ou por outro motivo, resolve juntar ali e começar um casamento junto com uma maternidade e uma paternidade, é mais complexo. Se existir algum problema entre esse casal, muito provavelmente ele vai vir à tona, não por culpa da criança, mas porque a rotina com uma criança, né, pequena, por exemplo, é muito exaustiva, muito intensa. Então, se já tem pontos ali entre aquela relação daquele casal que não vai bem, muito provavelmente vai aflorar. Não por culpa da criança, porque ela não tem culpa de nada, né? O casal deve ser o adulto ali maduro da relação para poder resolver ali os seus problemas, mas por conta da rotina e da mudança, até da estrutura mesmo familiar que acontece depois da chegada de uma criança. Essa questão, por exemplo, se os filhos atrapalham ou não, né? Na psicologia a gente vê muito a questão de que os filhos, eles muitas vezes são sintoma do casal, né? Quando se é colocado a culpa total ali numa criança pelo fracasso do relacionamento, na verdade essa criança ela só é o sintoma do que realmente já está adoecido, né? Já existia, como você disse. O quarto ponto agora é sobre a intimidade do casal, né? Então a pergunta é: e a intimidade e a vida sexual? Como fica depois dos filhos? Eu acredito que depois da chegada dos filhos não tem como a sua vida ser a mesma. Vamos, né, vir para a realidade. É uma nova vida que você está aprendendo a lidar ali, você está conhecendo, você está se conhecendo como mãe, como pai, ajustando rotina, realidade. Então não tem como ser a mesma, pelo menos não a princípio, né? Principalmente no primeiro período ali, onde a criança chega em casa, é tudo muito novo, novas adaptações. Mas eu acredito que depois da chegada dos filhos, a gente precisa de ainda mais intencionalidade nessa parte da vida sexual do casal mesmo. Eu sigo uma sexóloga, agora eu não vou lembrar se é Eliane Mello, Strave, se eu não me engano é ela que fala sobre isso. Existem dois tipos de desejos sexuais, que é o desejo orgânico, né? O seu próprio corpo ali produzir ali, você vai ter esse desejo. E existe o desejo responsivo, que é você realmente assumir essa responsabilidade de ser intencional com o seu parceiro. Então, muitos dos dias, você vai estar cansada, você vai ter um milhão de coisas para resolver, para fazer. E se você for se perdendo nessas coisas da rotina, o próprio desejo orgânico vai aparecer. Você não pensa sobre, você não conversa sobre. Como é que você vai ter desejo de algo que você não fala, né? Que você não expõe? Dentro disso, né, que você falou, porque pode ter alguma pessoa nos assistindo que, por exemplo, está passando ali pelo puerpério. Eu não posso falar por experiência própria, mas eu posso falar pelos casos que eu já atendi, né, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, atendendo em terapia, de que é uma fase, né? As mulheres muitas vezes quando estão passando por isso acham assim, meu Deus, agora minha vida é só isso, né?
acabou, e agora? O que eu vou fazer? Será que vai voltar ao normal? Será que eu vou conseguir desfrutar disso novamente com meu marido? Enfim, então assim, tudo é uma fase. Claro que, como a Rebeca falou, vão ter esses reajustes ali, até mesmo na rotina, né? Porque agora tem um cansaço diferente ali para vocês. Mas o mais importante mesmo é ter essa intencionalidade, né? Sim. E citando a rotina, igual você falou, é algo muito importante também e faz parte desse conjunto do ser intencional. Porque às vezes vou ser intencional, mas como que eu vou ser intencional? Eu, por exemplo, eu sempre prezei muito pelo sono do Tito, né? Quem me conhece sabe, sempre estudei muito sobre o assunto, porque eu vi que era algo importante para mim. Quando que eu ia ter tempo de qualidade com meu marido, tempo para poder desfrutar a nossa vida a dois, se o meu filho não dormia ou se ele dormisse mal? A gente já tá num momento ali de muitas mudanças, mudanças de hormônio, de humor também. Então, faz parte dessa intencionalidade você se programar e você ver o que pode ser melhorado para que você possa ter mais tempo junto mesmo com o seu parceiro, né? E voltando também a bola um pouco para os homens, né? Às vezes é aquele homem que tá vendo a situação da esposa ali atarefada de coisas, bebê pequeno, teve cólico o dia todo, a criança chorou muito e o cara chega e fica lá sentado no sofá. Só quer a janta dele. Só quer a janta e quando for dormir, quer lá, né? Ai, não vai rolar, meu querido. Se você não plantou durante o dia, não espere colher à noite. Quinto ponto agora é sobre maternidade, estudos, trabalho. Foi uma pergunta também, né, que uma pessoa mandou no Instagram. Como é conciliar maternidade com faculdade ou trabalho? A princípio, quando eu engravidei do Tito, eu estava estudando, né? Estava na faculdade, estava trabalhando também. Não parei as minhas atividades até o momento do nascimento dele. Mas eu decidi que após o nascimento dele eu queria ter essa pausa para poder curtir e viver ali de forma o mais intensa possível a minha maternidade com ele, né? Era a minha primeira experiência, então eu queria muito viver isso assim, 100%. Então eu escolhi pausar a faculdade e pausar o meu trabalho fora de casa, né? Então eu fiquei mais ou menos um ano e 2 meses sem estudar e sem trabalhar. Depois decidi voltar para a faculdade. Não foi fácil conciliar, porque são muitos pratinhos ali, né? Tem uma pergunta aqui que pode complementar isso que você está falando, né? Que tipo de apoio faz diferença nesse processo? Como você está falando que tem esses pratinhos para equilibrar e tal. Sim. Então eram muitas funções, né? Muitas coisas para poder resolver e agora com uma nova vida que é uma responsabilidade gigantesca, né? Às vezes eu ia pra faculdade, aí eu ficava pensando no Tito, mas será que eu tô fazendo certo? Será que é pra eu ir mesmo? Sobre o trabalho eu resolvi esperar mais um tempo, né? Voltei pro mercado de trabalho recentemente, tem um pouco mais de um mês, mas a faculdade eu fui voltando aos poucos. O Israel, graças a Deus, ele é um marido muito presente, um pai muito presente, muito participativo. Então ele foi a primeira pessoa que vamos, minha filha, vamos começar, vamos voltar, vamos retomar. E eu sabia que o Tito estava bem cuidado com ele, né? Que ele sempre foi um pai muito bom, muito participativo, graças a Deus. Sempre tive minha rede de apoio maravilhosa. Minha amiga, Dinda do Tito. Inclusive, nesse assunto de Dinda, quando eu fui escolher, eu não escolhi jamais com essa intenção, né? De, vai cuidar do meu filho, até porque eu sempre quis ser muito presente. Mas eu entendi que uma hora ou outra, na minha falta, ele precisaria de pessoas responsáveis por ele, né? E, graças a Deus, eu acertei muito nas 2 dindas dele, nos dindos maravilhosos. Sou muito grata a Deus. E são pessoas que me possibilitam ter voltado a estudar, porque se eu não tivesse essa rede de apoio, eu acho que seria muito mais complicado, né? De não saber com quem ele está, o que está acontecendo com ele ali, de confiar, de ser uma pessoa de confiança, que eu prezo muito. Então, ter esse apoio externo também de outras pessoas queridas foi muito importante. Sexto ponto é vivendo a fase dos filhos pequenos. Então a pergunta que a pessoa mandou foi: como desfrutar da fase com filhos pequenos sem colocar todo o foco nas dificuldades? Como eu falei anteriormente, depois que uma criança nasce, né, depois que a gente tem um filho, a nossa vida muda completamente. A gente é um giro assim, muda tudo.
E a gente entender que um filho, ele não pode ser limitação, né? A gente já tinha uma vida antes de ter um filho. Igual eu falei, eu e Israel, a gente já tinha esse hábito de sair sempre. A gente gosta muito de sair, de passear, de conhecer novos lugares. E a gente sempre entendeu que talvez a chegada do Tito, né, ter uma criança no nosso contexto familiar, ia nos limitar de certa forma, mas não ia nos paralisar. E o que a gente vê muito hoje é isso, né? Muitos casais deixando de viver coisas que eles viviam antes, como casal também, se privando mesmo e deixando de desfrutar. Um exemplo que a gente pode dar mesmo, a gente se vê que eu e Israel, a gente não serve muito de base não, gente. A gente, assim, é meio doidinho na cabeça. Laudo médico, mau exemplo. É isso mesmo, o meme. Teve uma vez que a gente foi pra Capitólio, não sei se vocês vão conhecer, mas Capitólio, ele é um lugar turístico aqui de Minas Gerais. Tem muitas pessoas de fora, é um lugar muito movimentado. É um lugar com muitas cachoeiras. Todo mundo sabe, né, gente? Cachoeira, só pedra, água, gente. pedra. E teve uma vez que a gente foi com o Tito, com os nossos amigos, inclusive. Bora pra Capitólio? A gente... Vamos! E ele tinha nem um ano, Não. né? Gente, é isso, ó, fazendo trilha com um bebê de 6 meses. Amiga, cuidado. Mostra o Tito aí, Rael, quando chegar ali. Ei, neném! Amor! Oi, amor! Você tá na cachoeira! Pronto. É, amiga, aqui tá uma sombrinha bacana. Ele é bem novinho. Aham. E a gente foi, e o Tito comeu lá nas pedras. O Tito dormiu nas pedras. Fez a soneca dele. Sim. A gente tem mais limitações, mas mesmo assim a gente não se priva de viver a vida mesmo. Até porque a gente quer que o Tito também desfrute, né? Conheça lugares, se desenvolva em contato com a natureza. E muitas das vezes isso vai trazer talvez certos desconfortos. Talvez seria muito mais confortável ir sem uma criança, sem carregar aquele 1 milhão de coisas. Mas mesmo assim a gente escolheu viver assim e desfrutar dessa maneira, em família. Eu lembrei de um meme, acho que foi até você que me enviou na época, né? Que é a mãe, ela é estressada dentro de casa. Aí ela vai e pega as malas, as coisas, tanto de coisa do filho e fala assim, uai, eu tô estressada aqui, então eu prefiro ficar estressada fora de casa. Gente, esse é o meu meme. Eu comecei a estressar, já Essa pego o é mega, Tito, gente. vamos pra pracinha, vamos pra padaria, vamos fazer alguma coisa. A 7ª e última pergunta é sobre a identidade e a individualidade feminina. Como manter a individualidade dentro do casamento, sendo mulher, mãe e esposa? A maior parte das mulheres, né, quando ela se torna mãe, quando ela assume o posto de mãe, ela acha que a vida dela é só maternidade. Eu sou uma pessoa que sempre tive um ciclo social até grande, né? Ao contrário do meu marido, por exemplo, que por ser uma pessoa um pouco mais fechada, ele tem um ciclo menor. Então, eu sempre priorizei estar com as minhas amigas, com tempo também só pra mim, seja pra fazer um cabelo, né, me cuidar como mulher, fazer uma unha, porque eu acredito que quando eu estou bem comigo, eu consigo estar bem pra minha família também, eu consigo voltar melhor pro meu marido e pro meu filho. Então, eu acredito que é muito importante a gente conseguir separar essas coisas. Eu sei que no início, né, principalmente logo após assim, do nascimento de uma criança, a gente pensa só naquilo, talvez até de uma forma instintiva, Sim. né? O que é bom, inclusive, né? Sim, é saudável, é natural. Mas passado um tempo, minha amiga, vamos correr atrás aí, vamos marcar o cabelo, vamos marcar uma unha, vamos marcar um café com as amigas, que é algo que faz muito bem também, né? Você poder conversar de outros assuntos, de outros temas, com pessoas que às vezes estão vivendo realidades diferentes. Ou às vezes até compartilhar também sobre a maternidade, né? Sobre pontos e assuntos referentes aos filhos, e indo para essa individualidade, né, dentro do casamento, como mulher, como esposa, eu volto no ponto também da intencionalidade de novo. Se eu ficar só esperando ali, nada vai acontecer, né? A gente precisa dar um primeiro passo. E às vezes o que é esse primeiro passo? Eu ligar pra minha amiga, amiga, você pode ficar com meu filho hoje, sei lá, por 2 horas, pra eu poder ter um momento com meu marido, sair pra conversar, sair pra praça, pra fazer alguma atividade que a gente fazia antes dos filhos. É uma forma da gente cuidar também do nosso mulher, né? E do nosso eu ali dentro do nosso casamento.
Maravilhosa! E só para completar, né, isso que a Rebeca falou, fica um incentivo também para você que é mulher e mãe, né? Eu lembro de atender mulheres que se sentiam muito culpadas com essa questão de mas como assim eu vou deixar meu filho e tal? Mas assim, às vezes você vai deixar seu filho com o pai, que no caso tem responsabilidade sobre essa criança. Ou mesmo que não for o pai, né, como a Rebeca falou, seja uma Dinda, sejam os avós. Também eu vejo que muitas mães têm medo de meu Deus, mas eu vou incomodar fulano com meu filho. E às vezes a pessoa ela vai ficar tão feliz de poder passar um momentinho com seu filho, né, e você tá ali achando que meu Deus, tô incomodando. E não, né, os avós amam estar com os netos, os dindos amam estar com os afilhados. E não só nesses lugares, né, mas tem outros papéis, outras pessoas também que podem desempenhar também esse auxílio, esse apoio, né, que é de suma importância. Você quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada. Obrigada pela sua participação aqui, por se disponibilizar. Tá podendo colaborar de alguma forma. Muito obrigada. Bom, gente, é isso. Deixe aqui o seu curtir. Comenta aqui se você se identificou com alguma pergunta, se você ficou com alguma dúvida, pode voltar aqui nos comentários para poder estar respondendo vocês. E apesar de tudo, lembre-se, a vida pode ser leve. Fique com Deus e até o próximo vídeo.